Alô, alô. Boa noite, nossos amigos. JP do Correia está já presente. Iremos adicionar. Iremos iniciar nossa live agora. Em segurança no trânsito, JP do Correia de Curitiba, Paraná. Boa noite, meu amigo. Alô, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Você tá me vendo também? Tô vendo bem. Tá tudo certo com você? Tudo bem aqui. Minha imagem tá boa? Tá Luz ótimo, tá tá boa? bem quadrado. Tá ótimo. Iluminação, áudio, imagem. Perfeito. Que bom. JP do Correia, é um imenso prazer, uma satisfação tê-lo aqui em nossa live hoje, dia 13 de agosto de 2020. Eu, Eduardo Carlos Sebrae, instrutor há mais de 20 anos, tenho um dos maiores momentos da minha carreira, da minha vida profissional, né, e pessoal também. É ter o prazer de conversar com você, discorrer a um tema tão pertinente que é a segurança do trânsito. Você que Prazer. é ocupado, se dispôs de vir conversar comigo aqui, com nossos amigos. Eu agradeço muito. E antes de iniciar, de passar a palavra para você, eu quero te mostrar uma coisa que eu mostrei para você em off. Vou mostrar para você aqui, ó. Nossa Senhora. Década de Isso 90. Isso é de 1900 e navio à vela, mais ou menos, viu? Exatamente. Lembro bem desse trabalho, foi um belo trabalho que nós fizemos na Volvo, uma parceria com o Senai de São Paulo, para fazer um curso de direção defensiva. Naquela oportunidade não era uma coisa tão... bom, sempre se falou de direção defensiva, claro, mas... É o manual do tutor, ó. Manual do tutor, ó. Manual... E realmente foi importante, porque acho que foi um dos primeiros trabalhos feitos no Brasil nessa linha, assim, de produzido com ilustração, com uma boa orientação. Realmente me dá muito prazer em reviver esse momento também. Que ótimo. Eu posso pedir uma coisa? Aproveita e enseja. Manda um abraço pro meu pai, tá ouvindo, tá assistindo. Paulino Febraio. Meu pai. Paulino Febraio, um prazer muito grande de cumprimentá-lo, então, e saber que você foi um dos que participou desses primeiros cursos que nós fizemos com o Sebrae de São Paulo. O curso foi realmente muito bem sucedido durante vários anos. Esse material foi extensamente utilizado e, obviamente, pelo programa Volvo também. A Volvo tinha uma área de treinamento de motoristas muito bom e aproveitou bastante dos conhecimentos que foram gerados nesse documento. E eu fico prazeroso em saber que o Paulino está no meio dessa turma também, então, né? Que bom. É uma satisfação. Inclusive, por conta do meu pai, eu acabei herdando essa profissão tão linda e maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ser motorista e também instrutor, especialista em trânsito. Filho de peixe, né? Mas ele é bem mais. O cara é fera. O JP, por gentileza, o Marcelo, instrutor, nosso amigo do Rio de Janeiro, ele escreveu aqui, tá dando eco. Será que o volume do notebook, do iPad, do Mac? Não, eu não tenho nada ligado, não, aqui. Não consigo saber o que pode ser. Eu posso tentar ligar o foninho aqui para ver se tiram. Mas não sei se é isso, não. É verdade. Acho que com o foninho, acho que vai melhorar, viu? Então, aí deixa eu pegar o meu fone certo aqui, que não está aqui. Onde é que ele está? Não tem. Eu não quero. Enquanto isso... Não, eu não quero que as pessoas fiquem esperando aí, não. As pessoas também têm o que fazer. Deixa eu ver aqui.
Pronto, agora estou de fone de ouvido. Melhorou. Era bom saber Agora se ficou melhorou, ótimo. a qualidade ficou boa, Ficou melhor ótimo. assim? Eu vou Ótimo. perguntar para os amigos. Emerson Lopes, Marcelo Cândido, por gentileza, vocês que identificaram o problema do eco, dá um ok para nós, ver se está ok já. Eu acredito que eu percebi que melhorou muito. Ah, é? Que bom. Ok. O JP, do meu pai está reenviando um abraço, viu? Transmitindo um forte abraço e agradecendo Muito, pelas muito, considerações. muito obrigado. Fico honrado com o abraço dele. Muito obrigado, JP. Está aqui presente na nossa live Emerson Lopes, né? Agora está bom, ele está dizendo que está ótimo. O Marcelo é instrutor, o Emerson já fez live comigo, é do rodoviário lá da Bahia. E tem muito para mim. O Lima, acho que vai assistir depois, porque ele está fazendo uma aula noturna agora, lá em Campinas. Nossa. Ele Está voltando aos poucos. ele está fazendo bastante trabalhos também, né? Tá. O Lima Realmente, realmente eu até tenho dito isso. Forte abraço, Lima. Se tem uma coisa boa nesse coronavírus, é que ele provocou uma união da classe, do trânsito muito grande, porque de verdade nós não nos conhecíamos praticamente. Nós sabíamos uns dos outros, tal. Eu corri já esse Brasil de sul a norte, de leste a oeste. Posso dizer que conheço todos os estados brasileiros, fazendo conferências, fazendo eventos, seminários, mas obviamente que eu não conhecia as pessoas. E agora eu estou conhecendo um monte de gente que eu nunca conheci. Gente que me conhecia de algum tempo, que afinal de contas eu estou nesse palco aí há mais de 30 anos, então é natural que as pessoas me conheçam um pouco mais, mas eu estou tendo uma alegria muito grande de poder conhecer muita gente, muitos batalhadores, muitos heróis anônimos, como você, por exemplo, que eu vejo está fazendo lives não sei quantas vezes por semana. Isso significa que você está ajudando na cultura da segurança no trânsito no país. E isso é muito importante para um país descabeçado como o nosso, que precisa melhorar muito o seu comportamento. Então isso é realmente muito legal. Ô, JP, as suas palavras até me deixam muito feliz e a gente procura contribuir, né? De nada adianta nós de ter conhecimento e não ter a oportunidade. A live me trouxe essa oportunidade, pelo que você acabou de mencionar, devido à pandemia. Eu não tinha coragem de enfrentar assim, a público. Eu não sou tímido, mas em sala de aula, agora em rede mundial, né, ao vivo, eu tinha um pouco de constrangimento, mas agora eu acho que eu estou perdendo aos poucos, estou aprendendo, né? E os nossos amigos que estão nos prestigiando são os próprios incentivadores e sempre em off falam para mim, Sebrae, continua, não para não. Inclusive, não só eu, como o Lima, que me incentivou, né, JP? Então, estamos aí. Eu agradeço Olha, as palavras. vou dar um conselhinho bem simples e bem objetivo para você e que vai servir eventualmente, porque deve ter vários outros que também são palestrantes e que estão nos vendo nesse exato momento. Eu dei muito por vários anos, depois que eu saí da Volvo, que eu montei a minha consultoria em comunicação empresarial e também em comunicação de trânsito, eu dei cursos para as pessoas de falar em público, que é uma coisa muito importante e que eu acho que nós temos que nos esmerar muito. E um dos primeiros conselhos que eu digo para as pessoas, e é o que eu quero dizer para você e para eventualmente outros palestrantes e que talvez tenham um pouco de receio de ir ou à frente do microfone, ou à frente da câmera, ou à frente de um público no auditório, uma dica muito simples de falar em público. Você faça como Pablo Neruda. Ele dizia o seguinte: falar em público é fácil. Você começa com senhoras e senhores e termina com muito obrigado. No meio, você coloca as suas ideias. É simples assim. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela dica. Dica que não só para mim, como para todos os nossos amigos instrutores, especialistas e palestrantes. Vale para todos nós. Quem entrou agora aqui foi minha esposa Eliana, também está aí nos prestigiando. Um beijão. Dona Eliana, meus respeitos. Muito obrigado. Entrou aqui um conterrâneo seu, que eu já fiz live com ele, um grande profissional do trânsito,
especialista, o Antônio Carlos Gomes, grande, ele inclusive está mencionando aqui, o J. Pedro, que ele está lendo a sua obra. Estou lendo o livro do J. Pedro, Cultura de Segurança no Trânsito. Maravilha. Que maravilha, que honra saber. Sim. É uma honra. Outro profissional bacana, além do Antônio Carlos, que eu fiz live também com ele, é o professor Wallace Silva, do Observatório. E ele é um grande oriundo do transporte coletivo, instrutor, especialista em trânsito. Ele é de Pernambuco também, grande amigo. Ele está dizendo boa noite a todos. O André Luiz Carvalho, outro grande amigo, está nos prestigiando. O Marcelo do Rio de Janeiro, Marcelo Cândido, instrutor de empresa de ônibus. O Emerson Lopes da Bahia. Nosso amigo Lima, né, de Campinas. Enfim, todos os nossos amigos. Josimar Amaral, do Espírito Santo. Ele não entrou ainda, mas ele falou que vai entrar daqui a pouco. Certo. Enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta, João Pedro, para iniciar. Como foi o início da sua carreira e o que o levou a você a ser o idealizador do projeto Volvo Segurança? Porque a sua formação, a princípio que eu sei, você é jornalista, né? Não é Sim. Isso? Eu sou uma pessoa que começou a trabalhar em rádio em Santa Catarina, certo? Sim. Lá quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo em 58. Nossa, você tinha muito mais cabelo naquela época. Ou talvez nem fosse nascido. Nem tinha nascido. Então, eu trabalhei como operador de som, fui locutor na Rádio Clube de Gaspar, trabalhei em rádio em Blumenau, em Itajaí, vim para Curitiba trabalhar em rádio, inaugurar um sistema de rádio moderníssimo que começava na oportunidade aqui. Aí fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Ministério da Agricultura, que naquela época ainda era no Rio de Janeiro, na assessoria de imprensa, e lá criei algumas raízes, fui estudar inglês, porque você veja, isso foi em 1967, e eu já tinha absoluta convicção de que se eu quisesse ter algum êxito na vida, eu precisava falar outras línguas. Era preciso você dominar outras formas de se entender com o mundo. Isso eu fiz durante o período que morei no Rio de Janeiro, voltei para Curitiba em 68, no final de 68, trabalhei 69 e 70 em Curitiba, e eu tinha uma conversa descontinuada com a emissora nacional da Suíça para trabalhar na Rádio Suíça. E surgiu uma oportunidade no final dos anos 70 e eu fui para a Suíça em janeiro de 71 e fiquei até o fim de janeiro de 74. Voltei para Curitiba, trabalhei no governo do estado do Paraná, trabalhei muito pouquinho tempo em rádio e aí surgiu o projeto Volvo em Curitiba para a construção de uma fábrica de ônibus e caminhões e eu comecei a trabalhar lá como gerente de comunicação e foi a minha primeira grande experiência como empregado de uma empresa que não do meio de comunicação. E foi uma experiência maravilhosa. Ali é que eu percebi que para Volvo a palavra segurança tinha um significado especial. Eu já tinha ido à Suécia conhecer não a fábrica, mas a estrutura da Volvo na Suécia. A Volvo naquela oportunidade, no começo, na metade dos anos 80, ela empregava praticamente 2% da população ativa da Suécia. É coisa barbaridade. E lá eu aprendi que segurança era um valor para a empresa muito grande. E eu fiquei com essa ideia na cabeça e quando surgiu em 1987 a possibilidade de fazer alguma coisa para marcar os 10 anos da Volvo no Brasil, eu propus à fábrica, na verdade eu já sabia que a Volvo não teria dinheiro para fazer nenhuma festa de 10 anos de Brasil, eu propus um programa de conscientização da sociedade
para com a problemática do trânsito. Era um tema totalmente novo no Brasil, trânsito não era notícia para jornal, acidente de trânsito era notícia de coluna policial, ponto. E a empresa comprou a ideia, porque sabia, obviamente, da importância que a matriz e que o mundo Volvo dava à segurança, e aprovou a ideia de fazermos o programa aqui no Brasil. E o programa deu muito certo, foi uma tacada realmente maravilhosa. Nós tivemos o apoio imediato de tudo que era agência governamental ligada a trânsito, CONTRAN, DENATRAN, DETRANS. Na época havia ainda o DNR no Rio de Janeiro, que hoje é o DENIT, certo? E entidades ligadas. Todo mundo foi... todo mundo foi atrás da ideia, por quê? Porque já sabia que a Volvo tinha um compromisso com a segurança muito grande. E a Volvo, comandando um processo como esse no país, automaticamente conseguiria catalisar muito apoio, conseguiria fazer uma mobilização nacional muito grande. E com esse apoio do governo, e da sociedade, e principalmente com investimento anual da Volvo, nós conseguimos fazer um programa que marcou época na história do trânsito brasileiro e sem dúvida nenhuma, o programa até o mais importante até hoje feito no setor privado brasileiro. E isso me deu, obviamente, um orgulho muito grande, um prazer muito grande. Eu, aos poucos, fui deixando a área de comunicação para ficar cada vez mais como coordenador executivo do programa Volvo de Segurança no Trânsito. Porque um programa como esse, não se iluda, se você não trabalhar, ele morre imediatamente. E eu achei que a chance de mantê-lo vivo, mantê-lo ajudando a sociedade, ajudando ao país e ajudando a Volvo, obviamente, era se houvesse uma dedicação maior. E foi a isso que eu me dediquei. E, diga-se de passagem, um brilhante trabalho que marcou época, marcou décadas, já fazem 32 anos, né, JP? E desenvolveu até hoje. Eu tinha cabelo preto naquela oportunidade. Você acredita que eu conversei com um mecânico hoje que trabalhou mais de 15 anos em Curitiba? Só que a gente não tem tanta amizade. E eu falei que eu ia fazer uma live com você. Ele ficou bobo. Ele falou, eu conheci o JP, eu cheguei dele lá na Volvo. Isso na década de 90. Então você vê como que é, né? Nem imaginava que ele ia mencionar. Eu sabia que ele tinha morado em Curitiba, aí que uma coisa ligou a outra. Então você percebe que quantas pessoas da área de transporte e trânsito não conhecem você pessoalmente e nunca viu talvez nem uma foto. Mas o seu nome associa a Volvo. Você já ouviu isso? Não, obviamente. Certamente, porque, obviamente, com 30 e poucos anos, nós fizemos, veja, Febraio, nós marcamos muito no país com os simpósios Volvo de Segurança no Trânsito, que eram eventos assim para 300, 400 pessoas. Fizemos curso de direção defensiva como esse que você está mostrando. Acho que eu nunca contabilizei direitinho, mas certamente eu devo ter participado de mais de 300 eventos pelo Brasil afora. Nós fizemos em Manaus, nós fizemos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para que você tenha ideia. Fizemos em Campo Grande, fizemos em Cuiabá, fizemos em Vitória, em Natal, no Ceará, enfim. Nós corremos o Brasil de cabo a rabo e, como eu digo, vendendo segurança no trânsito, vendendo o conceito de segurança no trânsito, tentando acordar a sociedade brasileira para a problemática do trânsito, e acho que tivemos êxito, mas um êxito também limitado, porque nós temos que admitir que progredimos bastante, mas não progredimos o suficiente. Eu me lembro que quando nós lançamos o programa Volvo de Segurança no Trânsito,
uma das frases que eu repetia muito era que o dia mais feliz do programa Volvo de Segurança no Trânsito será o dia em que ele não tiver mais razão de existir. Mas infelizmente tiver, né? esse, Parece uma mas esse, utopia, né? Mas é um sonho, né? Quem é idealizador como nós, é um sonho. mas e esse dia ainda pelo jeito está muito longe, pelo que a gente olhando pela janelinha do trânsito vê que realmente ainda falta muito para termos uma coisa decente. Sem dúvida. Eu vou dizer para você, J. Pedro, eu falo assim, antes do programa e depois. É inegável, foi divisor de águas, né? No Brasil, como você mesmo falou, tratava-se de trânsito em página policial. Então, posteriormente, a coisa ampliou. Agora, você como uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, eu também, a gente não é leigo totalmente, a gente sabe que há muito a se fazer, né? Agora, a sua parte você fez, muito bem feito. A questão que é continuidade, não só da Volvo, das outras empresas também, né? Abraçar a causa, né? E o poder público também, né? Eu estou vendo que está entrando aqui na nossa live a Miriam Bastos. A Miriam Bastos é da Trans Salvador, da Bahia, com quem eu tive um prazer muito grande de trabalhar, já faz aí um bom tempo também. Eu trabalhava com a antiga SET, que era a Superintendência de Engenharia de Tráfego de Salvador. E a Miriam já era, na oportunidade, a responsável pela educação de trânsito. E ela hoje é uma senhora da educação do trânsito na Bahia. E aí é um exemplo muito claro de como um trabalho realmente de formiguinha, um trabalho de perseverança, um trabalho de aprendizado permanente pode render frutos maiores. Hoje Salvador ocupa um lugar muito bom no cenário brasileiro na área de segurança no trânsito e graças ao trabalho que, obviamente, toda uma comunidade de Salvador desenvolveu, mas que teve uma participação muito especial da hoje Trans Salvador, cuja responsável pela educação de trânsito é a Miriam. Um abraço para ela. Ô Miriam, um forte abraço para você, parabéns pelo excelente trabalho que você desenvolveu em Salvador e muito obrigado pelo prestígio de estar nos acompanhando aqui. Um forte abraço, sucesso e parabéns. Eu vou também citar alguns nomes, JP, se você me permite, mestre. Ora, por favor. Está entrando aqui na live, né, o Ricardo Silva, o nosso grande amigo, o mestre do trânsito também, o Josimar Amaral. O Josimar de Vitória, na Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, ó. Boa noite, meus amigos, irmãos do trânsito. Um abraço ao mestre JP do Correia. Aí ele está dizendo aqui, abraço ao amigo, excelente professor Eduardo Carlos Sebrae. Um forte abraço, meu querido Josimar Amaral. Muito obrigado pelo prestígio. Uma grande figura. Parabéns pelo evento. O Josimar é um grande ser humano, né? Grande figura, sem dúvida nenhuma. Eu vou só falar mais alguns nomes para a gente dar continuidade. Rapidamente, eu vou falar aqui da Jaqueline, que é do estado que você mencionou, da Miriam. É da Bahia, ela é educadora, ela é especialista em trânsito e ela também trabalha como agente de trânsito. Então ela atua na área de educação, fiscalização, direito, é uma excelente profissional, sempre acompanhando nossas lives. Ela está dizendo que ela presenteou alunos com a sua obra. Então é gratificante também, né? Maricela Carvalho Pelosso, Valdemar Valentim, João Mendes, Gladson Balsa Lobo. Gladson, ele é de Araçatuba, é proprietário de 2 escolas de AEPT, de Escola de Trânsito, do curso da 168, no qual eu ministro, São José do Rio Preto, e a matriz é Araçatuba. É um grande idealizador e um grande empreendedor do trânsito. Há muitos anos que ele está na área também. Um forte abraço, viu, Gladson, aqui do JP e do Eduardo. Com certeza. Boa noite, Nobre. Já está dizendo aqui, a Jaqueline da Bahia. Eu presenteei alguns alunos com o livro Cultura de Segurança no Trânsito. Casos brasileiros. Tá vendo como que... Lá na Bahia, hein? Muito bacana, né? Marcelo Luciano, Antônio Peixoto, Ricardo Haddad, Eliana Franco Furtado, minha esposa, enfim, Emerson Lopes, todos aqui, Alan Vieira, Antônio Carlos Gomes, todos estão nos assistindo. E agora a pergunta que eu vou fazer, J. Pedro, como vai o trânsito brasileiro? Você acabou de mencionar.
na sua opinião, no contexto, o Lima acabou de entrar. Um abraço, Lima. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Se puder compartilhar nos grupos aí, eu agradeço. Como que foi, o JP, na sua opinião, como vai o trânsito brasileiro? Pois olha, aquela coisa, né? Não tão alto para carpir, não tão baixo para roçar. Né? Nós estamos realmente numa situação intermediária que, eventualmente, nós podemos até dizer que temos um certo orgulho do progresso que fizemos. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter um pouco de vergonha pelo que não alcançamos também. Que nós nos demos conta de que, sim, nós estávamos até os anos 80, nós estávamos na idade da pedra lascada. Nós conseguimos chegar à pedra polida e conseguimos avançar mais, certo? Mas nós não chegamos à era do conhecimento, que é onde a gente deveria ter chegado já há bom tempo. E não chegamos por uma série de razões. Não chegamos porque não temos cultura de segurança no trânsito, porque não temos um processo... Políticas públicas, né? Não temos um processo coordenado de educação para o trânsito, nós não temos um programa de redução de acidentes que seja bem coordenado, organizado pelo Brasil afora, e, consequentemente, também não podemos, então, querer ter uma nota muito melhor. Se nós não estudamos, se nós não fizemos o dever de casa direitinho, por que nós queremos tirar 10? Certo? Exatamente. Então talvez nós estejamos lá no 6, no 7, talvez. Porque nós temos que admitir o seguinte, nós temos algumas estradas boas pelo país, certamente. O interior de São Paulo, onde você mora, é um bom exemplo de que, sim, temos boas rodovias pelo Brasil, mas estamos cheios de rodovias com péssima qualidade, com qualidade sofrível, com qualidade um pouquinho melhor, certo? De formas que, nesse quesito, estamos progredindo em algumas áreas, mas estamos deixando a desejar em muitas outras. Num outro pé, numa outra alavanca do trânsito, nós estamos bem em relação a veículos. Olha, eu diria que se nós pegarmos os últimos anos de produção da indústria automobilística brasileira, nós temos veículos modernos, nós temos veículos seguros, não tem toda a segurança dos melhores do primeiro mundo, mas teriam segurança suficiente para um país como o Brasil. Ocorre que uma grande parte dessa frota brasileira ainda é velha, ainda está desatualizada. O problema da frota não é a idade da frota, é o estado da frota. Conservação. O problema dos automóveis, dos carros, dos ônibus, dos caminhões, não é a data de nascimento, mas é o estado de conservação deles. Porque é esse estado de conservação, de insegurança, que vai provocar acidentes, que vai provocar mortes, que vai provocar ferimentos e que vai sangrar profundamente a sociedade brasileira. Então, nesse quesito, nós estamos bem de um lado, nós estamos muito mal de outro. E no terceiro quesito do tripé do trânsito, nós temos o homem, nós temos o usuário. E aí, realmente, nós ficamos a dever mais do que nos outros dois tripés, nos outros dois pés, digamos assim, de sustentação do trânsito. Nós não temos uma boa educação de trânsito, nós não temos uma cultura de segurança, não é nem de segurança no trânsito, cultura de segurança. Cultura de segurança significa você ser uma pessoa que se preocupa em gerenciar risco 24 horas por dia. Então, porque se você tem cultura de segurança, você não precisa ter cultura de segurança no trânsito.
porque a sua cultura de segurança vai prover as percepções, os cuidados, enfim, tudo o que você precisa fazer para evitar o risco, para evitar um acidente, para evitar uma perda que você possa ter de algum membro do seu corpo. Mas nós temos conhecimento suficiente? Eu diria que nós temos, não sei se temos conhecimento suficiente, mas nós temos muito conhecimento acumulado no Brasil. Nós temos muita gente boa no Brasil, capacitada, que entende bastante de trânsito, que entende bastante de legislação, que entende de educação, que entende de psicologia, que entende de relações humanas. Enfim, não tem nenhum aspecto do mundo, do universo, do trânsito, que nós não tenhamos capacitação no Brasil. O que nos faltam são oportunidades de aplicar isso de uma forma realmente racional, organizada, concatenada, para fazer realmente deste país uma nação melhor e para fazer deste povo uma sociedade mais evoluída. Então, infelizmente, nós estamos pecando muito nesses quesitos e esse é, talvez, um dos desafios maiores que nós vamos ter. Se nós tivéssemos um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação, um pouco mais de formação, nós certamente estaríamos muito mais adiantados e provavelmente essa minha análise seria baseado em outros valores, em outros números. JP, formidável, concordo, gênero, número e grau que você... Quando eu trato isso em sala de aula, quando eu falo que o problema é cultural. Então nós temos aqui o tripé do trânsito, que é o esforço legal, engenharia e educação. Isso. E no caso, o esforço legal está junto com a fiscalização. Se não andar junto, caminhar juntos, infelizmente, e não há interesse do poder público também. Como você falou muito bem, você disse que nós temos grandes especialistas na área de direito de trânsito, educação no trânsito, gestão do trânsito, psicologia do trânsito. Nós temos vários especialistas em vários estados do país, mas eles não têm o apoio suficiente, o apoio necessário. Por exemplo, vamos falar de educação, por exemplo, com o MEC. Essa parceria, o próprio Josimar sempre enfatiza, a nossa grande referência no Brasil, que é a Irene Rios, né, de Santa Catarina. Sim, Florianópolis. Um forte abraço. Então, ela mesmo sempre fala, formar cidadãos, né? A escola tem que administrar a matéria. Os pais, ou quem cria os filhos, tem que formar filhos educados, com exemplos do dia a dia. Não adianta falar para o filho que tem que andar no dispositivo, sendo que só coloca o dispositivo. Tem que mostrar ao pai ou à mãe que ele não bebe quando dirige, que ele usa o cinto de segurança, tanto ele como a mãe e o filho lá atrás. Enfim, ele tem que mostrar com atitudes, né, favoráveis. E educação no trânsito é assim, é em casa. Parte do princípio. Na sua casa você transmite educação para o seu filho. E na escola você aprende a matéria. Se isso tivesse acontecido em 98, quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, com certeza, meu nobre amigo e mestre, hoje nós teríamos um resultado mais satisfatório. Né? Mas eu conto essa historinha e espero que não esteja chateando algumas das pessoas que estão nos vendo, que provavelmente já ouviram essa história antes, mas eu explico porque nós não temos cultura de segurança e nem educação para o trânsito. Eu falo de 1926 a 30, quando nós tivemos o Washington Luiz como presidente da República. Ele elegeu como mote da campanha dele, governar é abrir estradas. Nos anos 50, quando Juscelino foi eleito e virou presidente da República e decidiu levar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, ele elegeu o desenvolvimento brasileiro econômico a qualquer preço. E aí, no bojo dessa mobilização, ele iniciou a indústria automobilística brasileira. Ele deu um checkmate nas indústrias automobilísticas que na época estavam localizadas no Brasil e que eram revendedoras de produtos importados das suas matrizes. Ele disse, só fica no Brasil quem fizer uma fábrica no Brasil.
E foi com isso que uma boa parte das indústrias que aqui estavam fizeram as suas fábricas e desenvolveram esse parque automobilístico notável que nós temos hoje. Isso foi nos anos 55 até 60. E depois nós tivemos um outro período importante da história brasileira, que foi a Revolução de 64, quando os militares tomaram o poder e decidiram realmente revolucionar o país, com uma proposta principalmente baseada em infraestrutura. Então você veja, nós temos três momentos importantes da história do Brasil, certo? O governar é abrir estradas sem segurança, o desenvolvimento econômico a qualquer preço sem segurança, a infraestrutura brasileira sem segurança. Quando eu digo sem segurança, é sem o conceito de segurança embutido, né, nesses três momentos importantes. Eles foram importantes, eles tiveram o seu papel importantíssimo dentro da história brasileira, mas em nenhum deles a palavra segurança foi inserida para dizer nós queremos progredir com segurança, nós queremos fazer com segurança. Então, isso explica por que nós nunca tivemos segurança como uma prioridade nesse país. Então, a pergunta que eu vou fazer para você agora, você já está respondendo, perfeito. Eu ia perguntar o que falta no trânsito brasileiro, no caso, o que seria que falta? O que falta para você aproveitar e já... Olha, eu acho que, de verdade, o que nos falta é preencher esses buracos enormes que nós temos no tripé do trânsito. Nós precisamos melhorar a via, nós precisamos ter um sistema viário, uma malha viária mais qualificada, mais à altura. Nós temos uma produção industrial, agrícola, agropecuária, mineral extraordinariamente importante e atucanando a vida desse país nessas estradas malucas, inseguras, matando gente ou forçando motoristas a ter um tipo de vida que realmente não se deseja para ninguém. Então, nós precisamos melhorar isto. Nós precisamos, ao mesmo tempo, modernizar a nossa frota. Nós precisamos, efetivamente, substituir essa parte velha da frota por uma frota nova, uma frota mais segura, uma frota mais confiável. E esse é um trabalho gigantesco. Em muitos países foram criados programas de substituição de frotas, em que você chega lá e você tem caminhões, por exemplo, nós temos, você trabalha com caminhão, deve saber isso. Nós temos um pedaço da nossa frota que tem mais de 30 anos de atividades. De volta não é a idade, mas é o estado de manutenção, porque nós sabemos que esse caminhão também pertence a uma pessoa que não tem recursos financeiros para melhorar a manutenção dele também. Não é porque ele quer, né? Não, é porque a economia, o poder aquisitivo dele não comporta ele comprar um caminhão novo, né? O governo não dá subsídios, não dá formas de pagamento, né? Não tem condições mesmo, infelizmente. E isso explica um outro aspecto importante, que é por que nós não valorizamos a vida. Por que um motorista de caminhão anda com um veículo com 30 e poucos anos, eventualmente de pneu careca, com mecânica pobre, freio que não existe, às vezes a porta não fecha, não tem cinto de segurança. Quer dizer, qual é a explicação que você dá para isso? Se ele não tiver isso, ele não tem como botar o leitinho da criança, dos filhos, na mesa todo dia. Então, ele precisa arriscar a sua própria vida para tentar dar a vida à sua família. Então, isso não é apenas, não é só lamentável, é deplorável, realmente insustentável, eu diria. Então, é uma realidade, né? E quando nós falamos de segurança no trânsito, que não é
uma coisa cultural, nós temos que ver como é que essa pessoa vai poder fazer um trabalho de manutenção à altura, vai deixar de comprar peças piratas para comprar peças originais que obviamente têm muito melhor qualidade, maior durabilidade e efetivamente maior segurança. Então, ele vai para o paralelo, porque ele não tem condições de comprar uma peça original, genuína, né? Ele não vai no preço, ele não vai na qualidade, ele vai no preço. O que certo? O bolso cabe, né? Mas isso de verdade é a mesma coisa quando você vai comprar uma geladeira ou um fogão na loja, certo? Você vai muito pelo preço, você vai pelas facilidades de condições de pagamento e tal, mesmo sabendo que você está pagando eventualmente o dobro do preço daquele bem que você está comprando. Certo? Quer dizer, mas são as chamadas condições econômicas a que nos temos que submeter e que acabam nos forçando a essa situação que realmente é terrível. Então, nós podemos até entender que temos essa situação, mas só que isso não explica por que nós nos interessamos mais para desenvolver essa questão de segurança. Porque se desenvolvermos melhor o conceito de segurança, se pusermos mais na cabeça das pessoas de como cuidar melhor, não tem problema, o problema não é você ser pobre, é você ser pobre de cultura, de conhecimento daquilo que é básico para a sua subsistência e para manter a sua família. E isso é outra história. Isso não está apenas, não depende unicamente de questões financeiras. Isso é uma questão de educação básica, é uma questão de quem tem que prover isso tem que cumprir a sua parte. Sem dúvida, eu acredito que o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, né, JP? O dinheiro, a fazenda, os bens, as ações, os imóveis, os carros, eles vão embora. Agora, o conhecimento ninguém nos tira, né? Então, com certeza. Aproveitando o gancho, eu quero... Olha, deixa eu te dizer, está entrando também na nossa live uma grande figura, o Alfredo Pelleni. Ele é da Argentina. Ele é uma das figuras mais importantes da ALACE, que é a Associação Latino-Americana de Engenheiros de Trânsito. Tem feito um belo trabalho com lives magníficas, unindo para... Alfredo, sim. E tem muito obrigado. Ele, o Jaime Bravo em Lima, o Gutierrez na Cidade do México. Eu faço parte, de certa forma, do grupo dele, já de vez em quando entrei aí em algumas lives, e estamos trabalhando aí para tentar formar um grupo latino-americano mais forte e mais unido. Nós precisamos, hein? Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e agregando valores na vida das pessoas, do trânsito em geral. Quando eu falo das pessoas, eu estou me colocando também porque o trânsito é um problema meu, o seu é um problema nosso, né? O com certeza. É um palco social que nós estamos nele, ou como motoristas ou como pedestres, né? Então, sem dúvida. Sempre o seu trabalho diferenciado, mestre J. Pedro, que inclusive todas as lives que os meus mestres fazem com você, eles te atribuem que você é um mestre, como o nosso amigo Celso Mariano, da Tecnodata, o Josimar, o Ordelista Velho. Esses que são os cobras, esses que são os que entendem realmente, com certeza. Eu simplesmente... Olha, eu simplesmente levei o microfone, talvez, para alguns deles aparecerem bastante e aparecem com muito louvor e com muita justiça. Que bom, é ótimo saber disso. Eu vou aproveitar e fazer a próxima pergunta, se você me permitir, JP. Sim, claro. Aqui um abraço para as pessoas que estão aqui, o João Mendes de Souza, a Celita Lima é uma amiga nossa de Fortaleza, Ceará, ela não perde uma live. Eu fico muito honrado com a presença dela, a Celita Lima de Fortaleza, sempre nos prestigiando. O Alfredo está dizendo aqui, o seu amigo da Argentina, saudou o David de Argentina. Saudações, né? Sim. No caso. Ele tem aqui também outras pessoas aqui. O Paulo Moura é um grande amigo de Marília, cidade que você esteve. Ele é oriundo do Sete Senac, instrutor, especialista, e também hoje está atuando como advogado. Um grande profissional também.
Fizemos Olha um aí. curso há 2 anos atrás em Rio Preto, atualizamos o nosso curso de examinador de trânsito. Então, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá, juntamente com a esposa dele. Formidável, um grande amigo, grande profissional. Um forte abraço, Paulo. Elizabeth Ferreira está dizendo o seguinte: tinha que ser matéria obrigatória, pois tem muitos educadores preparados para ministrar essa área, nessa área. A Elizabeth está dizendo a opinião dela, referindo-se à educação para o trânsito, né? Concordo com ela, apesar que é que o J. Pedro falou, mencionou, aqui na live eu também concordo com ele, Josimar e outros amigos. Tem que ter a formação cultural dentro de casa, com atitudes positivas, de exemplos que vai embutir na criança e na escola ter a matéria trânsito. Exemplo, embutido com o MEC, com a parceria, para poder o negócio funcionar, não sair do papel e ir para a prática, né, o JP? Posso aproveitar um minutinho Claro, só, já que estamos falando de educação para o trânsito? Eu tenho escrito um artigo por semana que tenho publicado no LinkedIn, que é um site de contatos, de negócios. Uma bela vitrine nacional. Eu já escrevi uns 5 comentários lá, uns 5 artigos, e tenho distribuído também para os amigos, certo? Então, eu tenho colocado no portal do trânsito da Tecnodata, do Celso Mariano, a nossa amiga Abimadab, lá de Fortaleza, de Teresina, da Paraíba, isso tem aproveitado e tem publicado no site dela. O Mário da Fenasdetran, o Mário Conceição da Fenasdetran de Salvador, tem aproveitado também. E eu tenho mandado para quem eventualmente possa ter interesse e distribuído. Pode mandar para mim, na minha página, na minha empresa, Motiva Trânsito. Pode mandar também, pode enviar. Então, mas eu mando para você para o Febraio. Você está no meu mailing list. E o artigo que eu vou escrever para esse final de semana é justamente sobre crianças no trânsito. E eu pergunto, quem se preocupa com elas? É porque eu recebi essa semana um relatório de uma empresa que faz avaliação, inspeção veicular. É uma das maiores multinacionais do mundo nessa área, a Dekra, da Alemanha, que está no Brasil também, está em praticamente todos os estados brasileiros, acho eu. Um relatório sobre atividades de 2019 e foi dedicado exclusivamente para a educação, não para a educação para o trânsito, mas para crianças no trânsito, certo? Esse trabalho, ele tem 76 páginas e tem dicas maravilhosas para quem está nessa área de formação, nessa área de instrução, seja de escola ou de alunos de uma forma geral, mas principalmente voltado para as idades mais baixas. Desde recomendação, desde a creche ao jardim de infância, certo? Grau, né? Fundamental. Para começar lá. E depois, para levar em conta as dificuldades que as crianças têm numa idade menor para desempenharem-se com segurança no trânsito, para ter um envolvimento mais seguro no trânsito. Coisas que eu tenho a sensação de que nós, não sei se nós ignoramos, mas por alguma razão nós não falamos o suficiente no Brasil. Quer dizer, que as crianças até 4, 5 anos, por exemplo, elas não têm a capacidade de audição delas, inclusive limitada. Quando ela tem uma idade um pouquinho maior, ela não tem idade suficiente para perceber a distância dos automóveis no trânsito. Então, um grande número de acidentes ocorre porque ela não consegue perceber a velocidade de aproximação do veículo que vem de um dos lados. E ela não tem condições de perceber qual é a chance que ela tem, eventualmente, de atravessar uma rua, por exemplo.
Então, são cuidados elementares, mas que eu tenho a sensação de que, por alguma razão, escapa para um grande número de instrutores de trânsito no Brasil. Eu vou escrever esse artigo, vou publicá-lo no próximo final de semana, certo? E, como sempre, estou mandando para todas as pessoas. Se alguém, inclusive, tiver interesse, basta me contatar aí, pegar as minhas coordenadas através de você mesmo, que tem aí o meu WhatsApp, e eu terei o máximo prazer em distribuir esses comentários, porque o que eu quero com isso contribuir, né? É discussão. Divulgar, divulgação, né? Provocar discussões. Eu sempre digo que no trânsito o verbo mais correto não é somar. O verbo correto é multiplicar. Porque é por aí que nós vamos chegar a, paulatinamente, mais gente dentro da população brasileira. Com certeza. JP, só vou explanar rapidamente uma experiência que eu tive, sem ter formação, que ainda não tenho a formação de pedagogia. Minha esposa, sim, eu não, mas ainda vou... Eu também não tenho. Eu tampouco tenho. Sim, mas aí eu enfrentei salas de aula durante 4, 5 anos atrás, entre 2015, 2014, até 2017, 2018, com essa faixa etária. Então, o que eu fiz? Eu conversei com algumas amigas, psicólogos e pedagogas, e eu lá entrei em sala de aula com o lúdico. Eu criei uns banners com cebolinha, Mônica, semáforo. Eu peguei 5 tópicos: cinto de segurança, dispositivo de segurança, semáforo, bebida alcoólica e celular, né? E faixa de pedestre. Muito bem. Era 10 minutos no máximo que eu gastava ali, 15, estourando. Porque criança pequena não pode ficar ouvindo um discurso de uma palestra longa, que vai dispersar. Com certeza. Então, as cores e as imagens na faixa, e as professoras me auxiliando, agachando para falar com ela, na altura, num tom de voz que ela me entendesse, e mostrando as imagens para ela, um desenho do Pateta, aquela coisa bem lúdica. Eu acredito que eu atingi. Por quê? Porque meus amigos me ligavam, e as crianças deles estavam naquela escola, e ficavam bravos comigo, falavam assim: poxa, agora a minha filha está obrigando eu colocar o cinto. Ela fala que eu não posso falar com o celular em movimento. Então, quer dizer, como que a criança, ela fixa e cobra do adulto? Então, eu achei que eu fiz, assim, uma pequena contribuição da minha parte. Eu sei que falta muito mais, ser uma parceria, como você mesmo mencionou, multiplicar, né? Mas eu acredito que quanto mais eu participo disso, mais eu percebo que é necessário e tem que estar projetado aqui em todas as pessoas, na sociedade em geral, mas infelizmente é pouco divulgado. Caso, cidades, municípios pequenos onde eu moro, existe interesse político, as pessoas não se interessam, tem que ter um respaldo lá de cima, né? Tem que ter um apoio. No caso, nesse momento eu tive um pequeno apoio, não foi muito grande, mas eu aproveitei a oportunidade. Acredito que isso falta muito em cidades pequenas. Em cidade grande também, não só nas pequenas. O problema é nacional. O Brasil é um arquipélago de 5.570 ilhas, certo? E não tem nenhuma ilha que esteja isolada, que esteja muito longe. De forma que, com pequenas variações, nós somos todos muito iguais. Aqui a Jaqueline, a nossa amiga da Bahia, está dizendo, ela é perfeita a frase dela: as crianças são multiplicadoras, porque elas cobram. A criança, quando ela aprende certo, ela vai para a vida, levar para a vida toda. O problema do adulto que não teve cultura e não teve um aprendizado correto, eu falo isso agora como instrutor de empresa de ônibus. Quando eu pego um candidato para vaga, para fazer o teste inicial para entrar na empresa, é um teste prático motorista, nós falamos TPM, e ele já tem vícios que trouxe de outra empresa, JP, é difícil tirar. Agora, se você vê um candidato que está iniciando e ele aprendeu com outro colega da forma correta, é muito mais fácil trabalhar com ele. Mas olha, Febra, eu tenho um comentário importante para fazer. Eu também não sou pedagogo, eu não sou instrutor, não tenho capacidade realmente para isso. Mas eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós temos que repensar a nossa educação de trânsito. Nós temos que repensar a orientação que nós estamos dando.
Vou te contar um detalhe, e para Jaqueline pode ser até interessante saber disso também. No início dos anos 70, uma psicóloga sueca escreveu um artigo científico provando por A mais B que as crianças precisavam ter um outro tipo de educação para o trânsito, que não poderia continuar, não era possível continuar pensando exatamente desse jeito como nós pensamos, de creditar a criança a autoridade de corrigir os pais. As crianças não têm essa responsabilidade e não podem assumir essa responsabilidade porque elas não têm capacidade para isso, elas não têm conhecimento suficiente para isso. Ela pode dar um pito no pai, na mãe, pode dizer para botar o cinto e tudo mais, mas nós temos que entender que isso não faz educação para o trânsito e muito menos mudança de comportamento, como nós queremos pretender. A partir daquele momento, desse trabalho científico que foi avaliado, a Suécia mudou de ponta cabeça a sua maneira de ensinar trânsito. E em vez de delegar à criança esse papel, ela passou a cobrar dos pais a responsabilidade de gerenciar a segurança do filho. Quer dizer, e isso fez com que houvesse uma outra direção. Hoje, para que você tenha uma ideia, no ano passado não teve uma morte na Suécia de criança com menos de 4 anos no trânsito. Então isso é extraordinário. Isso é saber como é que as coisas se desenvolvem. Então, quando eu digo nós precisamos redirecionar a nossa educação para o trânsito, eu também não quero dizer vamos abandonar o sistema, o que nós estamos fazendo hoje. Mas eu quero dizer que nós temos que redesenhar o nosso discurso. Nós temos que pensar em outras variantes. Você veja que já faz mais de 20 anos que os países desenvolvidos estão num trabalho extraordinário, que é veja o título do trabalho, devolver a independência das crianças. O que significa isso? O Febraio tem um filho, tem um neto melhor, certo? Como é que o Eduardo Febraio ia para a escola? Ele ia a pé, jogando bola com os amigos pelas ruas, brincando, conversando, se divertindo. Como é que os filhos do Febraio levam os filhos para a escola hoje? Vão de carro por ter medo do trânsito, certo? O filho não pode sair de casa, fica condenado a ver televisão em casa, ou agora brincando de videogames, brincando com essas coisas que fazem mal, por causa do medo do trânsito lá fora. O que esses países desenvolvidos estão fazendo? Eles estão mexendo na infraestrutura da cidade para devolver a criança ao trânsito, para levar a criança para fora de casa, para que ela possa brincar, para que ela possa crescer com a saúde necessária de acordo com a sua faixa etária. Você veja que nós estamos, só para dar uma ideia, não é que nós estejamos atrasados. Nós estamos no mesmo barco de um monte de países pelo mundo afora. Mas nós temos que repensar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de educar, a nossa maneira de nos comportar, certo? Baseado certo, que já mostraram resultados efetivos pelo mundo afora. Então, quando eu digo temos que redesenhar, essa é uma proposta para as Jaquelines da vida, para as Miriam Bastos da vida, para as Irenes Rios da vida, e para os Eduardo Febraios também, porque afinal de contas todos nós estamos no mesmo barco. De verdade, talvez nós não estejamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. De forma que, se nós não soubermos segurar o barco, nós acabamos naufragando todos.
Então, é um comentário talvez um pouco crítico, ácido demais. Mas pertinente, pertinente. Mas me parece que seria importante de levantar esses pontos. Eu tenho Sem levantado dúvida. isso, certo? Não como sendo um dono da verdade, mas se eu estou vendo, isso está nesse relatório da DECRA agora, mas isso eu conheço desde os anos 70, quando eu comecei na Volvo, eu conheci essa pessoa na Suécia, que teve um papel extraordinário na mudança de comportamento. Tenho trabalhos que falam desse grande esforço de mudar a educação para o trânsito nos países desenvolvidos e também no mundo todo. De formas que nós precisamos também nos antenar um pouco mais para fazer disso um país melhor. Com certeza. JP, inclusive aproveitando o gancho, eu falo assim para os meus amigos, em sala de aula, os instrutores, os alunos, que se nós não acreditarmos na mudança de comportamento, porque muitos amigos, assim, de outra área, acham que eu estou vivendo a utopia, né? Utópico. Mas não é. Se um professor, um instrutor, um educador, um especialista, ele não acreditar na mudança de comportamento e não acreditar num país melhor para o futuro das nossas crianças, filhos e netos, então não adianta eu dar continuidade ao meu trabalho, eu tenho que mudar de profissão. Então eu sei que tem as deficiências, tem as limitações, tem os problemas de ordem política, que já atravessa décadas, né? Problema cultural. Tudo isso nós sabemos, mas a gente tem que, como você falou, nós temos essa ferramenta para usar, né? Infelizmente. Vamos lutando da melhor forma possível, né? Agora, o que você está dizendo, eu concordo perfeitamente. O que nós temos primeiro é que temos que mudar nós mesmos, enquanto donos das posições que nós temos. Nós não somos educadores, mas ao mesmo tempo nós estamos educando. De verdade, eu aprendo mais do que ensino. Certamente, nessa troca de ideias que eu tenho tido aí ao longo dessa quarentena pelo Brasil afora, certamente aprendo mais do que ensino. Agora, se nós não mudarmos, como é que nós vamos querer resultados melhores? Se nós fazemos sempre do mesmo jeito, como é que nós queremos resultados diferentes? Então, como diz o da mão em ponta de faca, né, JP? Não há formas de mudar esse estado, essa situação, certo? Porque nós estamos repetindo, já não digo que são os erros, mas aquilo que era certo há 20, 30 anos atrás, hoje precisa ser reformulado, precisa ser reconsiderado, precisa ser redesenhado, precisa ser projetado dentro de uma perspectiva mais moderna. E não temos que pensar apenas em 2020, nós temos que pensar em 2030, nós temos que pensar em 2050. Então, esse é um grande desafio, certo? Nós temos que nos reinventar e, aproveitando a oportunidade, você me permite, desculpa te interromper, já interrompendo? Não, tudo bem. De entrar aqui a nossa grande amiga, especialista em educação para o trânsito no Brasil, Irene Rios, de Santa Catarina. Boa noite, Irene, muito obrigado pelo prestígio, sempre contribuindo em favor de um trânsito mais humano e seguro. Essa missão, esse trabalho tão brilhante que a Irene Rios faz. Eu sou super fã de carteirinha dela, ela sabe disso. E muito obrigado pelo prestígio, Irene. Então, o seu trabalho que você há décadas desenvolvendo. A Irene deveria mudar o nome para Irene Mares. É verdade. Ela atravessa continentes, né? É uma grande figura, sem dúvida nenhuma. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente ela, mas eu conheci ela pelas redes sociais. Inclusive, até convido a Irene aí que nós possamos fazer uma live aí posteriormente. Tá, Irene? Seria um imenso prazer para mim contribuir com os nossos amigos. Muito obrigado. JP, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você. Antes de fazer, a nossa amiga Jaqueline, ela está dizendo o seguinte: muito pertinente, ficamos gratos por dividir conosco a percepção do senhor sobre o tema. Mas fala você, se ele fica bravo, Jaqueline. Não fala senhor não, que ele fala você. De qualquer maneira, quem fica satisfeito sou eu, porque acho que eu tenho dito isso muito nas minhas lives, repetido uma querida poetisa goiana, a Cora Coralina,
que ela dizia: feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Sim, não. Certo? Eu não tenho nenhuma pretensão de estar ensinando coisa nenhuma, até porque não tenho formação de professor, de instrutor. Eu sou um profissional da comunicação que gostou muito dessa coisa chamada trânsito, que enveredou por ele e que está fazendo disso o seu ganha-pão e o meu prazer também. Agora, se essas ideias que a gente está ventilando aqui, que está trocando aqui com todo mundo, puder ajudar alguém, como no caso da Jaqueline, eu ficarei extremamente satisfeito, encantado realmente em saber isso. Que bom, eu fico feliz nessas palavras para a Jaqueline, porque ela, embora eu também não conheça pessoalmente, mas eu sou muito fã da Jaqueline. Ela é uma empreendedora aí no trânsito, ela sempre está aí nas frentes aí, sempre lutando, a gente percebe que ela ama o que faz. Isso é o princípio de tudo, né? Amar o que faz e correr atrás, e sempre fazendo cursos, pós-graduações, especializações, sempre querendo ler. Ela é devoradora de livros, compra várias obras. Então, esse tipo de pessoa, com esse perfil, e querer sempre contribuir e agregar valores na vida das pessoas, é o que faz a gente ficar também motivado, de cá, vendo pessoas de lá, querendo sempre evoluir, melhorar na causa que é o que? A causa comum, menos acidentes, mais vidas humanas aí sobrevivendo e mais qualidade de vida, né, JP? Nesse sentido, você me dá a oportunidade de dizer uma coisa que foi muito importante. Eu fui uma vez à Colômbia fazer uma palestra, aliás, fiz algumas, e tive a oportunidade de estar com o prefeito de Bogotá, e uma das pessoas disse para ele, de uma forma que eu diria assim, até um pouco infeliz, dizendo o seguinte: prefeito, nós temos que cuidar das crianças, porque dos velhinhos nós temos que desistir. E ele disse: olha, me desculpe, mas eu discordo frontalmente do que você está dizendo. Nós temos que continuar aprendendo até o último minuto da nossa vida, certo? Então, temos que educar as crianças necessariamente. Nós temos que olhar realmente para o futuro delas. Agora, as crianças fazem o quê? Elas se espelham nos pais. Os pais, quem cuida delas, são os espelhos dela. Então, como é que nós queremos que a criança cresça segura se nós somos maus exemplos? Se nós dirigimos fora da velocidade, se nós dirigimos sem cinto, se nós bebemos e dirigirmos, se nós não mantivermos os veículos com a segurança que precisa, num desrespeito à família e às crianças. Então, esses todos são exemplos para mostrar que nós temos sim que ir aprendendo, nós temos sim que educar as crianças e nós temos sim que levar pito das crianças de vez em quando para poder modificar o nosso comportamento. Agora, a ideia de que coisa de escolas, essa está definitivamente superada. Agora, como é que nós chegamos à população mais adulta? Como é que nós chegamos a todos os segmentos da sociedade? Melhorando a cultura de trânsito. E o que é a cultura de trânsito? É falar cada vez mais desse processo tão necessário. Então, você veja que não existe nenhum segredo em cima disso. O segredo talvez seja não esquecer os velhos segredos. Sem dúvida. Aproveitando o ensejo, JP, a Irene Rio está dizendo boa noite. Amigos, estou à disposição. Eu agradeço, professor Irene. Iremos entrar em contato aí posteriormente, aí dentro da sua agenda, que possamos aí agendar e alinhar o horário aí para que possamos fazer uma live. Muito obrigado, gratidão. JP, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, se você me permite, já que nós estamos falando de trânsito, obviamente, segurança. Eu até vou tratar aqui também na parte mais específica, não só no trânsito geral que eu falo, mas o treinamento pode ajudar. No caso, assim, eu trabalho em empresa de ônibus, trabalhei, né? Como fui motorista no passado, depois me tornei instrutor de treinamento. Então, quer dizer, como eu falei agora há pouco para você, mencionei, referente a pessoas com maus hábitos, de formas que o aprendizado foi de forma errada, né? E antes de falar nisso, você falou que se você não tem formação de pedagogo ou psicologia, mas você é formado oriundo do jornalismo. Mas aí que está.
Imagine quantas pessoas que são formadas numa área e não se identificam naquilo. Você contribuiu para nós em termos, sendo que você não estudou, mas você é uma pessoa esclarecida, inteligente, teve iniciativa, teve oportunidade, soube aproveitar e desenvolveu esse projeto que está há mais de 3 décadas. Quer dizer, não que não é necessário ter uma formação específica daquela área, mas você viu que você provou para todo mundo, mesmo não querendo fazer isso, mas foi uma coisa que aconteceu e que os especialistas fazem assim para você, com todo respeito e admiração, de verdade, porque você abriu a porta, né, a primeira porta lá atrás. Olha, quando ninguém abrir esse tema, veja bem, eu sei que você tem vaidade, você não dá importância para isso, já ficou, mas assim, eu falo assim, hoje, essa oportunidade que você abriu lá atrás, no sentido de, vamos dizer, as empresas de ônibus, instrutores, muito falam de você até hoje, instrutor de treinamento. Sempre o exemplo de motivação de que você abriu a primeira porta na década de 80. Então, isso é bacana. Eu queria te falar isso de verdade mesmo. Né? Muito obrigado. Talvez você não tenha nem tanta consciência disso na esfera lá atrás, lá embaixo. Certamente não. Então, contato lá em cima, né? Com diretoria, nível internacional. Agora, é de suma importância esse trabalho até hoje, voo, segurança. Quem tem 3 décadas de transporte rodoviário de cargas, conhece da grandeza da Volvo, de ter implantado esse projeto no nosso país, você à frente dele, e que até hoje nós lembramos com carinho, com respeito e com aprendizado, né? E ficou para nós assim, aqui. Eu falo agora, com outros amigos próximos também. Mas você está falando de treinamento e realmente essa é uma palavra muito importante, porque por treinamento você pode entender, aprofundar a educação para o trânsito. Porque o treinamento nada mais do que isso. Você está capacitando as pessoas que estão fazendo os seus cursos para desempenhar melhor os seus papéis. Ao melhorar o desempenho, a sua performance, seja como condutor de ônibus ou de caminhão ou do automóvel, ou mesmo um comportamento como usuário, como pedestre no trânsito, você está contribuindo para um trânsito melhor. De formas que o treinamento tem aí um papel, está mostrando aí a sua importância, o papel fundamental que ele desempenha. Agora, o grande desafio que eu vejo para quem ensina é de continuar aprendendo, mais ou menos como nós falamos no capítulo anterior aqui, certo? Porque você não pode continuar ensinando as mesmas coisas que você ensinava há 20, a 30 anos atrás. Você veja, o ambiente do trânsito mudou completamente. A frota... A frota desenvolveu-se muito. Quando nós começamos lá 30 anos atrás, nós não tínhamos cinto de segurança. O cinto de segurança veio até de uma luta em que a gente participou ativamente, certo? Para realmente prevalecer com a força que ele está prevalecendo hoje. Então, se nós não melhorarmos os nossos métodos de aprendizagem, nós não vamos melhorar os métodos de ensino. O que significa dizer, o que significa dizer que o produto que nós estamos entregando, que vale dizer os alunos que estão participando desses cursos, desses treinamentos, ele não estará à altura daquilo que o mercado precisa, do que a sociedade deseja. Então, isso revela claramente a importância de um treinamento mais qualificado. A forma de treinamento que nós tínhamos antigamente já está abandonada há bom tempo. Obsoleta. Porque você veja que essa quarentena e esse coronavírus está nos ensinando como é que nós podemos nos comunicar mais e melhor e mais barato, através do sistema que nós estamos usando aqui,
certo? Exatamente. Então, isso tudo são evidências de que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa Reinventar, né? forma Reinventar. e a nossa forma de aprender para ensinar melhor também. Sim, Então, sim. esse é um desafio grande para os febraios da vida, para É. os mais velhos, mas também para os mais novos que estão começando, que têm que já começar a desenvolver em cima de conceitos mais modernos, em cima de ferramentas mais modernas, que realmente faz uma grande diferença. Vou dar um outro exemplo para você. Quando eu comecei no programa Volvo, certo? A gente chamava aquele pessoal que mexia no motor do caminhão de mecânico. Esse mecânico praticamente está desaparecendo hoje. Ele ainda existe, porque nós temos uma frota muito velha. Mas os veículos mais novos já são. Tecnologia embarcada. Tecnologia embarcada. É um outro tipo de mecânico. De formas que ele vai de avental branco e com um laptop e entra lá no motor do caminhão, vê o que está acontecendo, conserta. É um técnico, né? É um técnico, é um engenheiro, é diferenciado, é outro nível. Isso significa que é um outro desafio, certo? Porque é esse mecânico que está hoje fazendo a manutenção dos caminhões que amanhã provavelmente será o gerente de treinamento da sua empresa, ou eventualmente um instrutor. Então ele precisa se desenvolver também. Para que você tenha novos resultados, você precisa novos métodos, certo? Sem dúvida, concordo plenamente. Olha, por isso que eu vi a voz da experiência, a sabedoria e da humildade. Porque, como diz nosso amigo Josimar Amaral, né? Somos eternos aprendizes, né? Eu Todos essa nós. frase dele, todos nós somos. Ele acabou de entrar agora novamente. Um forte abraço, Josimar, do JP e o meu. Acho que ele está só. Você, admiração. Acho que ele está só nos espiando para ver se estamos nos comportando direitinho. Mas eu conversei com ele ontem, disse que eu ia estar com você aqui. Ele falou, maravilha, meu amigo, aproveita, absorve ali. O JP é uma excelente pessoa, um ser humano extraordinário e um profissional do know-how grande. E ele mencionou essa humildade que você tem de transferir, de dar aquele feedback. É bacana isso em você. E ele gosta muito de você. Você sabe disso? Vocês já tiveram várias vezes pessoalmente. Não, e é uma figura... E é um profissional trabalhador, determinado, que realmente merece todo o nosso respeito, com certeza. Com certeza. Josimar, meu irmão, forte abraço. Agora, J. Pedro, aproveitando aqui o gancho do treinamento, que é essa palavra até hoje, J. Pedro, que eu vou de alguma empresa visitar, fazer network, quando eu olho na placa, na parede, na porta, treinamento, você vai dar risada. Eu me arrepio todo. Porque ele me remete quando o meu pai, lá no início, entende? Na década de 90, nessa época aqui, ó. Quando eu bati o olho nisso daqui, eu falei, eu quero ser isso. Mas como que eu ia falar se eu não tinha nem habilitação ainda? Eu era menor de idade. Então eu tinha que fazer o processo de habilitação, depois cobrador de ônibus, depois, posteriormente, manobrista, depois motorista com 21 anos, categoria D, depois categoria E, depois instrutor pelo Senai, instrutor pelo SESC-Senat, depois instrutor pelo Letran, examinador, depois fiz curso superior, enfim. Foi uma trajetória. Então, estou aprendendo até hoje. Não estou dizendo... Mas quando a gente olha para trás e olha para a janelinha, por retrovisor, vê todas essas décadas, e tem um detalhe que eu não gostaria de mencionar aqui. Mas eu fico um pouco triste. Quando eu estava lá atrás, pessoas que eu estava aprendendo, instrutores que hoje estão aposentados, como meu pai, eu ouvia mais. Eu percebo que alguns colegas que estão iniciando hoje, a gente tem que ter o mesmo respeito com eles, mas eles deveriam ter um pouquinho mais quem está já há algum tempo. Isso não significa, vou deixar bem claro, quem está há algum tempo sabe mais que quem está começando. Ao contrário, eu acho que tem que ter essa troca, tem que ter esse respeito mútuo, mas eu percebo que a nova geração, com raras exceções, é claro, está tendo um pouquinho de inversão de valores nesse sentido, já chega a cair na janelinha. Só que, para deixar bem claro e finalizar, não estou dizendo que quem chega tem que ser desrespeitado, desvalorizado. Pelo contrário, eu sempre acolho bem o profissional que está iniciando, eu sempre, da medida possível, eu passo o material, eu explico, ou ensino como que faz para ele chegar ali. Mas, assim,
aquela coisa de achar que não, deixa que o resto é comigo. Ele vai sofrer um pouco mais. Eu não, eu sempre aproveitei oportunidades, sempre convivi, não só no transporte, como na área de contabilidade, na qual eu trabalhei antes. Eu sempre convivi com pessoas que tinham idade de ser meu pai. Eu adorava isso, até hoje, porque eu aprendo muito ouvindo e tendo percepção e prestando atenção dos mais velhos. Mas só para fechar, eu repito, não estou dizendo que quem é mais velho sabe mais e quem é mais novo não sabe, não é isso. Eu acho que tem que unir as duas forças, a juventude com a experiência, dar uma parceria implacável. Que os dois tiverem empatia e respeito e saber entender com a sua geração e com a sua forma de visão do mundo. Mas veja, essas coisas não se faz por decreto. Essas coisas não acontecem porque você acha no seu julgamento que deve ser, como eu acho também. Mas o que nós temos que entender é que nós... Hoje é polêmico. Não é só, eu acho que não é nem polêmico, é uma questão dos tempos que nós estamos vivendo. Os tempos mudaram, certo? Você provavelmente sempre foi tratado de papai ou de vovô, certo? Mas o seu neto hoje te chama de você numa boa, certo? Por quê? Porque isso é sinal dos tempos. Então, e assim como ele chama de vovô, de você, assim são os jovens que estão entrando na área de trabalho também, que estão tendo oportunidade. Estão crescendo sob novos valores, não está em jogo se são melhores ou piores os valores em relação aos que nós tínhamos antigamente, mas nós temos que entender que são outros, que os velhos foram substituídos pelos novos. E os novos não são como nós queremos, são como são. E o nosso desafio é como conviver com eles, como realmente aceitar esses novos tempos, esse novo comportamento, certo? E ter a humildade de, eventualmente, de não bater direto contra isso. Não. Eu motivo eles. Eu trago isso para mim, Até porque não tem certo nem errado. Tem certo ou errado dependendo do seu ponto de vista, da sua formação, da maneira como você foi criado pelo seu pai e pelo seu avô. Agora, de repente, os seus filhos, se você tiver, já estão ensinando de uma outra forma. E talvez os seus netos, se já estiverem casados, vão ensinar de uma forma ainda mais diferente. De formas que o nosso papel é de entender que os tempos mudaram e com eles nós temos que mudar também. Né? Mas eu entendo. Né? Mas é um desafio, sem dúvida nenhuma complicado. É um desafio, concordo. Aproveitando, eu gostei dessa colocação, achei maravilha. O trânsito brasileiro vai mudar depois da pandemia? O que você acha? Olha, de verdade, tanto faz antes ou depois da pandemia, ele vai mudar se a sociedade quiser. Não é a pandemia que vai mudar, que vai determinar a mudança dos hábitos e dos comportamentos dos brasileiros. Certamente ela pode contribuir, por exemplo, certamente haverá menos gente querendo andar de ônibus, até que passe efetivamente essa neura da pandemia, do coronavírus e tudo mais. Certo? Então, vai haver menos gente andando de ônibus, provavelmente. Isso é uma tendência natural e isso é uma influência da pandemia, com certeza. Agora, haverá mais gente andando de bicicleta. Por quê? Porque também foge do corona e aí aprendeu que é mais saudável, que polui menos, que vai dando uma contribuição grande para o meio ambiente e para a sociedade. Sim. Vai haver mais gente andando a pé, o que também será bom para a saúde, será bom para o trânsito, vai atravancar sem dúvida. Cada vez menos. Então, essas mudanças são previsíveis a partir de qualquer momento que a gente quiser. Agora,
uma mudança no trânsito, nós vamos melhorar o nosso comportamento, nós vamos ser mais gentis no trânsito, nós vamos ter mais respeito uns pelos outros. Na verdade, isso não vem com a pandemia, isso vem de casa, isso vem dos ensinamentos que nós conseguimos amealhar ao longo de toda a vida, certo? Mas é o teu negócio, nós temos uma bela oportunidade para mudar aí. Esses dias, um desses artigos que eu escrevi, semanais, era como será o Natal de 2020, certo? E eu disse o seguinte, no prédio que eu moro aqui em Curitiba, ao lado do meu prédio tem uma casa de 2 andares, onde tem um escritório escritório comercial bastante grande, e esses dias eu vi, às 5:30 da tarde, uma funcionária do escritório saindo com uma mangueira para molhar a grama na calçada, na frente da casa dela. Dessa casa grande. Ora, Curitiba está sob uma escassez de água muito grande, certo? Será que ninguém se lembrou de dizer para essa moça que nessa época não se deve molhar a grama da calçada, que por sinal já era uma grama que praticamente não existia? Então eu concluí o seguinte, que se o trânsito depender de sensibilidades como da moça, que é minha vizinha aqui, nós vamos estar ferrados com o nosso trânsito, porque não vai mudar coisa nenhuma. Quer dizer, se nós tivéssemos um pouco mais de respeito pelos outros, e talvez perspicácia para ver o que está acontecendo na cidade, de respeitar a escassez... Empatia, né? Empatia, né? Nós poderíamos dar uma contribuição muito maior. Entende? Então, o trânsito vai melhorar se nós quisermos melhorar, se nós prestarmos atenção para o que pode ser melhor, certo? E se nós fizermos um pequeno esforço para isso também. Então, a resposta não é uma resposta clara no sentido de que vai melhorar por causa disso. Não, vai melhorar se a sociedade tiver. Agora, tem um aspecto muito importante disso. Sociedade como sociedade é um rebanho, é como um rebanho de ovelhas. Se não tiver um pastor orientando onde é que esse rebanho vai passar hoje, amanhã, semana que vem, no mês que vem, esse rebanho vai sofrer. Se o pastor for bom, nós provavelmente vamos ter um rebanho melhor. O pastor é o poder público, o pastor são as lideranças políticas, o pastor são as lideranças sociais da cidade, certo? Porque são aqueles que fazem realmente, influenciam a sociedade a ter um caminho melhor, a ter um rebanho melhor, um rebanho mais saudável, um rebanho melhor alimentado. Você veja que não tem nenhuma grande descoberta atrás disso, mas tem exemplos claros de como nós queremos que as nossas lideranças venham a se comportar também. Aproveitando o que você está dizendo, que perfeitamente, concordo plenamente com o que você disse, é que nós como educadores, palestrantes, enfim, da área do trânsito, estamos contribuindo com as lives, por exemplo, né? Não só eu, estou falando de mim, de todos que estão nos assistindo agora, e os que não estão assistindo, porque talvez estão fazendo uma outra live no Instagram, em outra plataforma, no Facebook, ou no próprio canal do YouTube, então estão fazendo a parte. Então nós não estamos parados, esperando alguma atitude positiva do governo, do poder público, né? Ações positivas. Não, com certeza. E outra coisa, eu acredito que, não falo por mim, falo por você, não sei se eu tenho essa liberdade, que nós estamos há anos fazendo isso e já sabemos qual é o resultado final acima. E nunca há um apoio como nós merecemos, nunca há uma atitude, tipo, por exemplo, agora é um ano de eleição municipal, né? Esse ano mesmo, com a pandemia e tudo mais, se já não tratamos do maio amarelo, já passou, devido à pandemia. A forma foi diferenciada, foi a parte live, a parte digital, na internet. Novos tempos, novos métodos. Isso foi bom também, claro. Eu vou agora tentar participar de alguma forma em setembro, que vai
novamente a Semana Nacional do Trânsito, entre 18 a 25 de setembro. E se estiver errado, a Jaqueline me corrige, que ela faz parte lá do Observatório Nacional do estado dela, da Bahia. Parece que vai ser comemorado, devido à pandemia, o Maio Amarelo vai ser unificado no mês de setembro, né, juntamente embutido ali, condensado com a Semana Nacional de Trânsito. Então, acho formidável. Mas a gente tem que, como você falou mesmo, se reinventar, ter a humildade de perceber que as coisas mudaram, é outra geração, é um novo público, são novas pessoas, é um novo desafio, né, como você disse, e temos que encarar de uma forma positiva e desbravar, né? Nós tínhamos que ter mais claro, Febraio, e eu digo isso há muito tempo, qual é o nosso discurso, qual é o nosso propósito, certo? O que queremos, afinal de contas? Porque, você veja, nós estamos falando de trânsito, eu digo que quero melhorar, você diz que quer melhorar. Se você perguntar para a Jaqueline ou para o Alfredo Pellegrini ou para quem quer que seja, não, nós temos que reduzir a acidentalidade. Na verdade, a preocupação nos países mais desenvolvidos hoje não é baixar a acidentalidade, é baixar as fatalidades, é baixar o número de acidentes graves, aqueles que deixam sequelas permanentes. Porque quando você tem uma sequela permanente, você está eventualmente invalidado para o resto da vida. E quando você morre, obviamente que aí não tem mais o que fazer. Então, por isso que a prioridade deveria ser a morte, a incapacidade produtiva para o resto da vida. Agora, nós estamos, quando você fala, nós temos aí provavelmente aqui na nossa live um monte de pessoas que trabalham com educação para o trânsito. Aí você pergunta para essa pessoa, o que é que você faz? Eu estou fazendo um programa de educação para o trânsito. Maravilha, na minha cidade. Ok. Para quê? Porque nós queremos diminuir os acidentes. Qual é o nível, qual é o número, qual é o objetivo, certo, de redução de acidentes pelo qual você está trabalhando? E a pessoa diz, não sei. Porque ela não sabe. Ela não sabe quantos morrem, ela não sabe quantos se ferem, ela não sabe em que pontos da cidade acontece a maior parte dos acidentes, ela não sabe a maioria, qual é a maior gravidade dos acidentes. Então, e ela diz, nós queremos reduzir. Reduzir para quanto? Reduzir em quanto tempo? Eu tinha no tempo que eu fazia mais treinamento, eu desenvolvia naqueles PowerPoints que eu desenhei um tipo de uma caravela, daquelas assim com bico para cima e tudo, e botava no convés do navio uma meia dúzia de pessoas. Eu dizia, aqui está o capitão, aqui está o oficial, aqui está não sei quem, o comandante e tal. Analogia, né? E embaixo, na parte de baixo do navio, cheio de janelinhas e cheio de escravos remando. O porão, né? Certo? E eu dizia o seguinte, se não houver um comando, uma comunicação boa do convés para o andar de baixo, certo? Para o pessoal que está remando, estamos falando aí de analogia com a sociedade toda, nós não sabemos se nós estamos remando o suficiente, na velocidade certa, na intensidade certa, na direção certa, se tem um iceberg ou tem uma ilha na frente. Se nós não tivermos uma informação de como nós estamos indo e para onde nós estamos indo, ou quando e como queremos chegar, nós vamos a lugar nenhum. Esse é um grande problema do trânsito brasileiro. Nós vivemos dizendo que nós queremos baixar a acidentalidade, quando nós deveríamos dizer nós queremos baixar o número de fatalidades do trânsito.
Mas só que nós não sabemos dizer nem de quanto para quanto, nem de onde para onde, e nem detalhe nenhum disso. Porque trabalhamos muito mal com estatísticas, porque não gostamos de estatística, porque não sabemos fazer estatísticas, Não certo? sabemos, Nós exatamente. não sabemos fazer pesquisas. De formas que, se você não conseguir fazer pesquisas, se você não conseguir traduzir dados em conhecimento, de pouco adiantou o seu esforço. Quer dizer, não é que ele não serve Exatamente. para nada, mas ele serviu muito menos do que deveria. Então, quando eu falo de redesenhar o discurso, de criar um novo discurso, eu estou falando desse tipo de coisa. Eventualmente, eu estou falando de alguma coisa que está bem fora do seu dia a dia, do dia a dia de um monte das pessoas que estão nos assistindo. Mas o meu desafio é exatamente esse, é de tentar jogar uma escada para alçá-las e não nós descermos para que dividamos o mesmo tipo de conhecimentos menores. Nós temos é que, como falamos há pouco em termos de treinamento, nós temos é que melhorar, nós temos é que aprender cada vez mais, nós temos é que realmente nos capacitarmos, entender quais são esses novos tempos e o que é adequado para trabalhar com os novos tempos. Então, nós estamos falando de coisas que nós nunca ouvimos falar na nossa vida. Nós estamos ouvindo falar de algoritmos que muita gente não sabe, não tem ideia de como é que isso funciona, mas sabe que funciona porque está sendo afetada por isso. Então, este é o nosso grande desafio no trânsito também. É entender que mundo de trânsito nosso papel, onde é que nós queremos chegar e como nós queremos chegar. Agora, pelo andar da carruagem, os pastores do trânsito do Brasil não estão levando os rebanhos no lugar correto, na pastagem correta. Exatamente. Inclusive, quando eu estou em sala de aula e toda aquela parte das estatísticas, dados da Natran, 43 mil mortes por ano, eu já falo assim, por exemplo, a última que eu ministrei no tiro de guerra, né, da minha cidade. Falo, pessoal, é o seguinte, 43 mil mortes, esse número é maquiado, porque, na verdade, não morre muito mais, é 2 ou 3 vezes a mais, pelo fato que as pessoas que morrem na Santa Casa, no trajeto, ou daí em 30 dias, eles não colocam como acidente, né? Não fica na estatística. Então, quer dizer, é muito mais números, os números são mais. Então, você disse muito bem, não sabemos trabalhar com estatísticas. E você provocou, no bom sentido da palavra, provocações, nesse debate, nessa live, você despertou, encorajou, motivou e provocou, acima de tudo, eu e todos os nossos amigos, mas no bom sentido eu estou falando. Isso daí assim, contribuiu muito o JP do Mestre. Você nem imagina, sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda não tiveram a percepção, colegas nossos, inclusive até eu em alguns tópicos que você mencionou, eu vou agora fazer a reflexão e olhar no espelho e me olhar no interior, ver aonde, até que ponto eu estou indo no caminho certo e aonde eu estou indo no caminho errado. Essa humildade tem que existir dentro de nós, porque nós não somos detentores do conhecimento, nem somos o dono da verdade. Nós temos que saber ouvir, como você mesmo mencionou, participar de vários cursos como aluno, para poder, como disse Paula Carolina, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quer dizer, de uma forma, humildade sempre, né? Pautando a humildade, mas no conhecimento e perceber o seguinte, que nós somos eternos alunos, né? Eternos aprendizes. Todos nós somos. Então, todos nós somos. E vou ler, se você me permitir, alguns amigos aqui que entrou agora, estão fazendo uns comentários bem pertinentes. Quer ver? Ó, o Antônio Gomes, ele disse assim, se durante a pandemia não estamos vendo mudanças, penso que depois muito menos, pois as pessoas tendem a se esquecer das coisas muito rapidamente. Né? Verdade. O Antônio Gomes. Depois eu concordo com ele. Aí ele diz aqui, depois embaixo, belo exemplo isso, mostra que o rebanho não tem pastor. Ele está referindo-se à sua analogia. Que certo. O José Reinaldo Miciano, que é do meu estado aqui, é da escola pública também, é um grande especialista, ele está dizendo o seguinte, pura verdade, como direcionar as ações preventivas e não sabemos onde está o problema, né? Não conseguem identificar, ele se refere. Ele está dizendo no outro texto aí abaixo o seguinte,
não podemos esquecer que os dados estatísticos sobre acidentes de trânsito no Brasil não existem. É que eu acabei de falar, ô Reinaldo, referente ao Denatran lá, que eles marqueiam os dados, né? Não é bem verdade. Não é... Ela está dizendo. Aí o Antônio está dizendo aqui, só para... Eu já passo a palavra. Não existe interesse em fazer umas estatísticas precisas sobre trânsito para continuarmos camuflando os números da nossa guerra urbana, que mata muito mais do que é divulgado anualmente. Jaqueline está dizendo, não existe interesse em fazer uma estatística precisa sobre isso. Na cidade onde resido, ela está dizendo, e trabalho, ninguém soube me informar como posso ter acesso aos dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito. Aí, para finalizar, o José Reinaldo Miciano, que é aqui do estado de São Paulo, ele está dizendo, sim, Antônio Carlos, está respondendo ao Antônio, isso demonstraria a incompetência do governo em suas ações de ações de políticas públicas, né? Bom, cada um, vou deixar, antes de eu passar a palavra do JP, nós estamos numa live democrática, eu respeito a opinião do JP, ele respeita a minha, e nós dois aqui respeitamos a opinião de todos os nossos amigos, porque nós vivemos uma democracia, é muito bacana a gente debater de uma forma civilizada, educada e respeitosa acima de tudo, e embora eu concorde com alguns, não concordo exatamente com tudo, e eu costumo dizer que eu não sou papagaio de pirata, repetir o que o outro fala, e também não sou de bater de frente com ninguém. Eu tenho jogo de cintura, e eu tenho 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E tenho cérebro para raciocinar e perceber o que é bom para mim, eu absorvo, o que não é, respeito, ouço e passo adiante. JP, como eu acabei de falar, faça as suas considerações finais, se você achar que já é pertinente, fica à vontade. Eu estou vendo que nós passamos um pouco do horário, eu não tenho problema nenhum, fico aí até a meia-noite sem problema nenhum. Não, também não. Mas eu acho que é uma questão até de respeito ao público que tem amigos, eventualmente, né? um horário. Desses comentários todos, haveria vários pequenos comentários a fazer aqui e ali. Agora, um ponto importante em relação à estatística, tem até pessoas que dizem que nós não temos estatística, ou que não há interesse, ou que há uma falta de profissionalização para fazer as estatísticas. Outra pessoa disse que não sabia onde buscar informações, foi a Jaqueline, parece, que não sabia onde buscar informações na sua cidade. Pois eu vou dizer para ela, na sua cidade, procure a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação de cada município brasileiro tem a responsabilidade de checar todas as mortes que ocorrem no município e a obrigação de passar essa informação para a Secretaria de Saúde do Estado, que por sua vez manda para o SERPRO, que por sua vez processa essas informações e manda para o Ministério que trabalha já no DataSUS e que dali sai a tal da estatística de trânsito brasileira. Nós temos, a nossa estatística é falha, ela não é boa, certo? Certamente ela não é boa, mas ela hoje é muito melhor do que a que nós tínhamos 30 anos atrás. Certo? E vai ser certamente menos boa do que nós vamos ter daqui a 10 anos à frente. Isso significa que nós estamos indo no processo. Agora, se ela é boa ou se ela é má, se ela atende realmente ao que nós queremos, é uma outra questão, mas tem um ponto importante, ela servirá sempre de referência para saber onde nós estamos. Faz diferença para você, para mim ou para quem quer que seja, se não forem 32.343, que foi o número aproximado de 2018, mas tenha sido 34.248, não faz a menor diferença para nós. Ela serve para determinar em que nível, em que altitude está a periculosidade do trânsito brasileiro.
até onde nós temos que realmente trabalhar para baixar esses números. Então, se é 20, se é 30, óbvio que seria melhor se a gente tivesse o número certo. Mas não é porque nós não tenhamos o número absolutamente correto que nós deixamos de fazer as coisas. Nós deixamos de fazer as coisas porque não temos interesse, porque não mostramos interesse em saber um pouco mais. E mais ainda, nós não temos interesse em saber que papel nós, individualmente, como cidadãos, poderemos desempenhar para mudar esse estado de coisas. Então, nós temos que entender também que isso é um processo, esse processo está em desenvolvimento, nós melhoramos muito de 30 anos para cá, mas nós temos muito que melhorar daqui a 30 anos. Certo? É importante que nós saibamos que os países que hoje estão no pelotão de frente da segurança no trânsito no mundo começaram com muitas dificuldades também. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Lyndon Johnson, que assinou a primeira lei de segurança nacional, ele foi alertado pelos seus assessores que morria mais gente nas estradas americanas, no trânsito americano, do que na guerra do Vietnã. E aí é que ele se deu conta da importância de criar um mecanismo para cuidar do trânsito. E criou lá a sua Agência Nacional de Trânsito, que hoje se transformou numa grande estrutura nacional que cuida do trânsito americano. Mata mais que a guerra, né? Na Suécia, o trânsito começou a mudar em 1967. No Japão, começou a mudar depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com o Plano Marshall, injetando milhões de dólares para reconstruir o país, e eles tiveram a clarividência de melhorar o trânsito junto. Então, você vai ver que são... né? Programação e planejamento existiu. Mas tudo isso, o que eu quero dizer é que é um processo de longo prazo. E por ser um processo de longo prazo, nós que não temos uma educação básica, nós que não temos cultura de segurança e nem de educação, temos que aprender a conviver com a paciência, de ir dando um passo atrás do outro para conseguirmos construir um caminho realmente mais justo, mais certo, mais seguro e, sobretudo, mais promissor. Muito obrigado, JP. Você tem algumas considerações finais? Você quer fazer uma... Fica à vontade, para a gente poder encerrar, né? Falei demais já, mas falei com muito prazer, fui muito bem provocado por você, pelo pessoal que está nos assistindo, agradeço muito a oportunidade e quero dizer uma coisa final que de vez em quando eu digo também, dizer o seguinte: se você achou que eu entrei nessa live só para fazer provocação, tenha certeza que está certo. Que era exatamente isso que eu queria fazer. Porque realmente, se nós não formos provocados, se nós não formos tirados da zona de conforto, nós não vamos conseguir melhorar as coisas. De formas que eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, Febraio. Foi um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. E para todo mundo que eventualmente quiser um contato comigo, que me contate ou através das lives, ou através de e-mail, através do LinkedIn, através do Facebook, eu terei muito prazer em atender, em discutir o que quer que seja, com quem quer que seja, com muito orgulho. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Não, vai embora não, só um minutinho. Posso fazer meu agradecimento agora? Aí, por favor. Um minuto. Bom, primeiramente, eu agradeço a você ter aceito o convite, JP, foi uma honra, satisfação, como eu disse no início, e encerro agradecendo, não tenho palavras para mensurar, expressar, e de verdade mesmo, como eu fiquei feliz nessa noite. Você me proporcionou isso. Referindo-se às provocações, eu já tinha em mente, pelo pouco que eu conheci o perfil, e eu assisti as suas lives aí, e eu vi que você tem esse perfil e eu adorei. Eu quero ler uma frase aqui do Augusto Cury. Você me permite, para encerrar? Figuraça, nossa. Os bons professores educam para uma profissão, enquanto que os professores fascinantes educam para a vida. Então, me permita a liberdade de dizer que eu sinto que, embora você não foi meu professor, mas
a partir de hoje, eu já me sinto, eu vou falar que você vai ser meu professor, então você é fascinante pelo fato do seu histórico, né? De todas essas décadas aí, você migrou para o transporte, para a segurança viária, e você brilhantemente fez um trabalho, teve a oportunidade na hora certa, está no local certo, na empresa, mas você soube conduzir de uma forma brilhante, apesar de todas as dificuldades que eu imagino que você encontrou ao longo da sua caminhada, mas você superou todas elas, né? Eu costumo dizer, não teve problemas, teve obstáculos, soube desviar, e você hoje é uma referência para os grandes mestres de hoje, da atualidade, você é referência para eles. Então, com certeza, todos que estão assistindo a sua live devem concordar comigo que você é uma pessoa, um ser humano extraordinário e um profissional acima da média. Muito obrigado. Deixa eu concluir. Nós todos somos colegas na mesma escola da vida. Sem dúvida. E aí, para aproveitar, para fechar, eu vou repetir aqui novamente, que é a Coralina fala, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. JP, Deus abençoe grandemente sua família, você. Muitos anos de vida e saúde, de aprendizado que você possa transferir para nós. Nós estamos aqui sempre nos aguardando os seus maravilhosos textos, brilhantes, no seu blog aí. E aonde você estiver, com certeza, virtualmente aqui, eu vou te acompanhar, eu vou estar aprendendo com você. Hoje foi uma aula, não foi uma live, foi uma aula de alto nível, de alto escalão. E de verdade, viu, JP? Não estou jogando confete. Eu sei que você não é o teu perfil, você não gosta. Mas desculpa, eu tenho que fazer porque é de coração, não é demagogia. Tá bom, meu amigo? Um forte abraço. Grande abraço. Boa noite. E aí, deixar outro aviso para fechar agora. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Instrutor Eduardo Febraio. Essa live vai estar no canal. Quando eu publicar no YouTube, eu envio para você pelo WhatsApp, tá, JP? E se vocês quiserem falar com o JP, ele autorizou, depende da pessoa que está aí na live, eu posso transferir o contato do JP, você me autoriza? Com certeza, com muito prazer. E me siga no Instagram, febraio.eduardo, com a minha empresa, Motiva Trânsito, curso de treinamento. Posso levar treinamento em qualquer empresa, em qualquer parte do país, tá bom, pessoal? Um forte abraço, JP, Deus abençoe nossos amigos internautas. Obrigado pelo prestígio de estar perdendo um tempinho aí e nos prestigiar, interagindo, perguntando e participando com grande paciência e sabedoria. Muito obrigado, pessoal. Tem mais alguma coisa para falar, JP? Não, chega. Obrigado, boa noite. E, obrigado por isso, tá? Senai, São Paulo. Fica com Deus. Um abraço, boa noite, pessoal. Abraço também. Tchau, obrigado. Um abraço, tchau.